Irmãos, hoje, quando eu fui trazer essa palavra, quando fui convidado a trazer uma palavra, uma coisa que me chamou a atenção antes de trazer a palavra, eu até comentei pela manhã que eu assisti um videozinho bem curto, de curta-metragem, e dizia assim nesse vídeo, alguém falando para alguém, ele falando assim: eu não vejo Jesus em você. Então, quando eu ouvi essa mensagem desta forma, deu impacto comigo, como se realmente tivesse falado comigo. Porque eu até falei pela manhã, né? Falei, pastor, imagine uma das coisas que a gente poderia ouvir de ruim é você entrar, por exemplo, numa sala pastoral e o pastor fala assim: olha, irmãos, você serve aqui na casa do Senhor, você é uma pessoa abençoada, maravilhosa, um bom coração, esforçado. Mas tem uma coisa que eu quero te dizer. Eu não vejo Cristo em você. É dura essa palavra, né? Então, baseado nesta palavra, nesse vídeo, o Senhor falou comigo em ver Jesus em mim. E eu comecei a buscar no Senhor uma palavra para isso. E a palavra de hoje, a Manu vai ajudar aqui, é sobre, estamos vivendo uma crise de identidade cristã. Não é simplesmente nós não falamos de uma pessoa que frequenta algumas vezes a igreja, ou que aquela pessoa que você sabe que ela está na igreja, mas é nítido o que ela faz fora da igreja, ou as coisas simplesmente erradas, que não são frutos de alguém que serve o Senhor, de um crente. Não é simplesmente dessa pessoa que essa identidade cristã, eu quero falar, mas de pessoas como nós, que estamos aqui nessa noite, que servimos ao Senhor com ministério, que servimos ao Senhor com os nossos dons, nossos talentos. E estamos vivendo essa crise de identidade, porque não sei se você passa por isso, mas muitas vezes é difícil eu falar que eu sou cristão. Eu acho que pode ser só comigo. Porque para mim falar que eu sou cristão, eu tenho que me esforçar muito para explicar que eu não sou como os outros, mas que eu sou diferente. Olha que situação. Então, o que aquele faz, irmão, não, porque aquele irmão faz isso lá, aquela pessoa vai na igreja e faz aquilo. Fala, irmão, eu sou cristão, irmão, mas eu não faço assim. Eu não sou como aquilo, como aquele. Então, para a gente não ser é desconfortável falar também o que nós somos. Não é verdade? Falar o que nós somos é muito forte. Mas estamos vivendo essa crise de identidade. E o que é ser um cristão? O que realmente queremos dizer quando falamos que somos cristãos? E aí eu posso dizer aqui, o que realmente identifica um cristão? Aí a gente para pensar. Eu ando com, por exemplo, tá? Nada errado, tá bom? Amém? Eu estou inserido na palavra, eu estou inserido em tudo aqui essa noite, essa palavra é mais para mim. Eu posso andar com a Bíblia embaixo do braço? Posso? Sim. Antigamente, há um bom tempo atrás, quando eu era mais novo eu falava antigamente, agora que não sou tão novo, falo um tempo atrás. Andar assim, a gente sabia que a pessoa estava indo para a igreja e era um cristão. Mas uma pessoa andar com a Bíblia embaixo do braço, pode ser um cristão e pode não ser um cristão. O que eu quero dizer? Que a Bíblia embaixo do braço não vai realmente me identificar como um verdadeiro cristão. Eu frequentar a igreja todos os dias, eu fazer parte de algum ministério, louvor, eu pregar, eu limpar o banheiro, tudo isso é pertinente, tudo isso é importante. Eu ofertar na casa do Senhor, dizimar, maravilha. Eu orar todos os dias,
Tudo isso faz parte. Mas não é ser um cristão. Mas o que é realmente ser um cristão? A resposta está na origem. A resposta está na origem dos cristãos. Aonde tudo começou. A nossa base está lá em Atos, que nós vamos ler agora. Lá em Atos, o texto vai começar a discorrer em Atos 11, do 19 ao 22. Na verdade, vamos ler do 19 ao 26. Mas o que me faz um cristão não é exatamente isso. Vamos ler aqui em Atos 11, 19 a 22. Diz assim, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Na continuidade, ali chegando e vendo a graça de Deus, Barnabé chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a perseverar, a permanecerem fiéis ao Senhor. Está cortado. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso. Ele foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, estamos aqui. Aqui é a base da igreja. Os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos em Antioquia. Aqui eu quero contextualizar rapidinho para você. Depois da perseguição que Paulo fez à igreja, que era o Saulo, depois que ele fez essa perseguição, logo após, aqui está dizendo o texto que logo após a morte de Estevão, o Paulo, ou Saulo, que se converteu, ele ficou na cidade de Damasco. Depois ele passou entre 4 ou 5 anos até chegar nesse lugar aqui. E os cristãos que foram dispersos, que estavam em Jerusalém, eles vieram para essa região de Chipre, Antioquia e a Fenícia. E nessa região, eles começaram a pregar somente aos judeus. Irmãos, hoje, nessa crise de identidade, também nós estamos vivendo, não sei se você já passou por isso, muitos cristãos têm mudado de lugar, ou crentes. Sai de uma igreja, vai para outra igreja, e para outra igreja, e para outra igreja. Nós estamos com deficiência de novos cristãos que não conhecem ao Senhor Jesus. Ou seja, nós estamos falando de judeus, mas nós precisamos de gregos. Precisamos de saquear o inferno. Eu falo que enquanto a igreja é a porta, é o caminho para o céu, me perdoem, mas o bar é o caminho para o inferno. Tem portas. E muitos lugares tem, como nós ministramos nos cursos que nós temos na igreja, as pessoas carecem de um encontro, carecem de estar em reuniões para se fortalecerem. Reuniões de homens, de mulheres, tudo isso fortalece.
e traz para Jesus. E aqui nesse contexto, você vai ver que eles falam aos gregos e algo acontece. E o que é hoje a marca registrada do cristão? Se eu perguntar para você, eu pergunto para mim, qual é a marca registrada do cristão? É uma pergunta. Porque quando nós vemos lembra daquele símbolo, uma marca registrada? Que é um Rzinho e um círculo? Marca registrada. Eu até falei amanhã, você vê um M amarelo, bem grandão, o que você lembra? Um S vermelho. E tem muitas marcas que você olha na camisa de alguém e você sabe a camisa que é. Quando você vê um jacarezinho, eu não tenho jacarezinho aqui. Mas quando você vê um jacarezinho, eu não sei, irmão. Não. A gente sabe. A gente pode não ter, mas sabe o que significa. Então, é uma marca registrada. E a marca registrada é uma identificação, é uma identidade, é um RG. É uma identificação do produto. E qual é a marca registrada do cristão? Não precisa responder. Eu vou te responder. A marca registrada do cristão é Cristo. Amém? Então o cristão, ele tem que ter a marca de Cristo. Ele tem que parecer Cristo. Imagine você andando e fala, olha, aproveitando aqui o Júnior, né? Cristo. O Júnior tem Cristo na vida dele, porque ele se parece com Cristo. Amém? Independente de tudo que ele faz, mas tem algo que ele se parece com Cristo. Porque você há de convir comigo que tem pessoas que não são cristãs, mas têm um jeitão de cristão, as atitudes de cristão, tudo denota um cristão, até mais do que um cristão. Fala, olha, essa pessoa parece um cristão. Sabe, eu vou falar de um irmão aqui, tá bom? Mas não é daqui não. É da igreja de Antioquia. Não é da igreja de Antioquia, ela é da região de Cesareia, na verdade. O texto, Atos 10, vai dizer que ele era de Cesareia, de Filipe. Que é o Cornélio. Já ouviram falar do Cornélio? É o nosso irmão Cornélio. O Cornélio, ele era um homem temente a Deus. Não só ele, toda a sua família. Ele orava. E ele dava muita esmola. Ou seja, ele abençoava, ele ofertava muito. Cornélio era desse jeito. Mas, quando o anjo falou com ele e pediu para ele enviar os seus mensageiros até uma cidade de Jope, aonde um tal de Simão chamado Pedro estava lá, o Espírito preparou tudo. O anjo podia ter já convertido ele. Poderia ter feito isso, mas não era para ele. Os anjos não fazem isso. O Senhor usa as pessoas. E ele teve que enviar pessoas a Jope para que Pedro viesse, Simão, chamado Pedro, viesse com alguns de lá e chegando, falando um pouquinho a mais aqui porque um tempinho a mais. E chegando nesse lugar, imagina um povo sedento, pastor. Que gostoso, não é? Alguém que quer Jesus. Está prontinho, é só falar. Assim, essa noite, quem quer, a pessoa já levanta e vem para frente. Essa família de Cornélio e todos aqueles que estavam com ele estavam sedentos. E Pedro foi até esse lugar. Por que Pedro foi ali? Porque Cornélio tinha todas as características. Você sabe que era uma dúvida no meu coração? Verdade? Porque eu penso assim, eu pensava assim, meu Deus, mas tem pessoas que têm tanta bondade, age com tanta caridade, faz tanto bem para as pessoas, muitas vezes de outras religiões. A gente vê isso, não vê? Vê. Fala, Senhor, resolve isso aí na minha cabeça. E quando eu abri no texto de Atos 10, que fala de Cornélio, está muito bem explicado para mim. O Senhor me trouxe um entendimento. Que as pessoas podem ter tudo, mas não tem Cristo, não é cristão. Então nós podemos fazer tudo certo, tudo perfeito. Mas sem Cristo, não há cristão. Então o que faz um cristão?
Não é as atitudes dele, por mais que sejam necessárias, por mais que é necessário ter atitude. Mas o que faz um cristão é Cristo. Amém? O que faz um cristão é Cristo nele. Então a nossa marca registrada tem que ser Jesus, irmão. Tem que ser Cristo. E quais são as características de Cristo aqui? O que é ser cristão, então? Ser cristão tem a ver com o caráter de Cristo reproduzido em mim. Então, se o caráter de Cristo é reproduzido em mim, aí eu me torno um cristão. Caso contrário, tudo que eu faça sem Cristo não é ser cristão. Ser e agir à semelhança de Cristo. Né? Falando novamente do homem ao máximo. Hombridade, semelhança a Cristo. Amém? Então, esse caráter é o que nós devemos ter na nossa vida, ser e agir. Isso quer dizer que eu vou fazer qualquer coisa, o meu trabalho, eu tenho que pensar muitas vezes no que eu estou fazendo, se eu estou alinhado com o caráter de Cristo. Se eu estou alinhado com a vontade do Senhor para a minha vida. Não tem a ver com o que eu faço, com o que eu tenho, mas tem a ver com o que eu sou em Cristo. Dá para entender? Então, aonde nós estamos inseridos, nós temos que ser cristãos. E fazer coerentes com aquilo que Cristo faria. Quando eu pensar algo contrário, e o Espírito Santo fala, olha, você está tendo um pensamento diferente aí. Eu tenho que pensar, Cristo é em mim. Por que eu estou tendo esse pensamento? Cristo não pensaria assim. Eu abomino isso da minha vida. Amém? Então isso. Vamos ler Romanos 8, 29. Como o apóstolo Paulo, aqui o apóstolo Paulo, ele queria e trabalhou para que nós nos tornássemos cristãos parecidos com Cristo, representando a Cristo. Diz assim, Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele deixa bem claro a semelhança com Cristo. Amém? Irmãos, eu estou pregando para mim essa palavra. Amém? Eu estou pregando para a minha vida essa palavra. E você está aqui ouvindo essa palavra. E o Senhor falando com você, é com você. Mas eu estou pregando essa palavra para mim. Porque eu preciso dessa palavra. E em Gálatas 4:19, diz assim, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Amém? Cristo formado em nós. Vejamos aqui a busca, a intensidade do apóstolo Paulo em criar nos seus discípulos, nos seus esse ensinamento, esse entendimento de viver como cristão. Porque o apóstolo Paulo, ele sabia que o tempo dele era curto. Ele dizia que viver é lucro e morrer é Cristo. Ele sabia que a qualquer momento ele ia passar por perseguições, porque o que ele estava fazendo não poderia fazer. Então, quando você faz algo, quando eu faço algo, e que não pode fazer a qualquer momento, vai dar problema. Irmão, um certo dia eu passei aqui, ó. Aí, as meninas aí, né? E ouvindo as meninas, vou falar meninas, tá? No nosso carro, as belezinhas, tudo. Não pode falar nada que eu tenho um coração, eu não tenho filhos, mas eu tenho um coração como de um pai, eu amo as crianças,
Gosto muito das crianças e isso é verdadeiro. E quando elas pediram algo para mim com aquelas carinhas, eu falei, eu tenho um carro, né, uma estrada. E elas falaram, a gente queria fazer um negócio, mas você não vai deixar, com aquela carinha. Eu falei, mas o que você quer? Eu falei, já deixei, né? Ela falou, elas trouxeram, num estojo assim, elas trouxeram uns lanchinhos, refrigerantinho, um monte de coisa para fazer um piquenique atrás do meu carro, na caçamba. E pode, irmão? Não pode. E eu deixei. Saí de um posto ali atrás, abasteci o carro, falei, eu não vou aguentar essas meninas. Olha, elas trouxeram. Não vai dar problema não, aqui não passa ninguém. Não passa ninguém aqui. Falei, maravilha, né? Campinas é grande, Jaguariúna é mais estreitinho, né? Aqui não é possível, né? Falei, mas eu falei para minha esposa, se acontecer alguma coisa, você está comigo, hein? Ela falou, não, valeu a pena. Se acontecer alguma coisa, uma multa, valeu a pena. Mas eu não achei que eu ia tomar, irmão. Virando ali, passando por baixo, toda alegre, eu olhava para trás, e aquelas carinhas alegres, meu Deus. Eu estava feliz com elas. Quando eu virei ali o semáforo, sabe essas espinhas brancas? Oh, meu Deus. Eu ia parando e ela ia parando. Aí eu falei, não, eu vou ser um cristão. Eu não tinha essa palavra ainda, né? Mas eu falei, você. Eu fui encostando, eu ia encostar do lado para ele conversar comigo, eu explicar, levar a multa de uma boa, né? Mas explicando. Porque estava tão bonitinha as duas lá atrás. E daí, beleza, foi embora, chegou aqui, me expliquei pro louvor, me expliquei pro pastor, falou, aconteceu isso. Mas não vai dar, acho que não vai dar em nada. Não deu 15 dias, acharam meu endereço. Deu. Mas foi benção, viu? Mas não dá certo, não é verdade? Então, se uma coisa não pode ser feita e a gente vai fazer, uma hora vai dar problema. E o apóstolo Paulo sabia disso. A igreja estava sendo perseguida, mas Paulo queria deixar aos Gálatas, aos romanos, à igreja de Antioquia e a todos aqueles na qual Paulo esteve presente, deixar realmente Cristo dentro deles, para que eles permanecessem na fé em Cristo, na verdade de Cristo. Em Efésios 4:13 diz assim também, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A medida da plenitude de Cristo. Ou seja, aqui está falando da maturidade da igreja em ser como Cristo, como o Senhor Jesus Cristo é pleno em Deus, que nós sejamos plenos também nele. Então nisso nós entendemos que quando o Senhor fala assim, como eu e o Pai somos um, vocês são um comigo, é plenitude, é pleno. E eu quero, tem 4 pontos aqui que eu quero deixar nessa noite, para finalizarmos. Os 4 pontos principais que nos fazem um verdadeiro cristão. Amém? E esse primeiro ponto é anunciar as boas novas. Olha que coisa. No texto da qual nós lemos, em Atos 11, do 19 ao 26, ali deixa bem claro esses tópicos do o que era a base da igreja de Antioquia. E anunciar as boas novas é o primeiro item que nos faz ser um cristão. Então, o cristão, olha, eu vou dar um exemplo. Depende do assunto que você fala muito, é aquilo que você é. Na sua profissão, se você ficar falando muito daquilo que você faz, eles vão falar, o que você faz? Porque você parece alguém que faz algo do que você está falando. É verdade ou não é? É ou não é? Eu acabo falando muito do que eu faço, em algumas vezes. Algumas vezes de propósito. E daí as pessoas já entendem o que eu faço sem eu ficar falando diretamente o que eu faço. Mas eu acabo mostrando algo que eu
Conheço. Amém? Então, o cristão, o primeiro ponto de um cristão é anunciar as boas novas, anunciar o Senhor Jesus. E aqui nós vamos ver em 1 Coríntios 15, 1, vai falar um pouco disso. Paulo diz assim à igreja de Corinto: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam. Isso, é que na minha está arriscado aqui, eu não consigo ler, aí eu uso vocês. Por meio deste evangelho vocês são salvos. Olha, por meio deste evangelho vocês são salvos. Desde que, olha o que o apóstolo Paulo faz um apontamento aqui. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Tudo o que nós fazemos na igreja, se a gente não se apegar à verdade de Cristo, nós fazemos tudo em vão. Que coisa, hein? Em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Qual que é as boas novas? O que é anunciar as boas novas? É que Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo quem? Mas Paulo não tinha Escritura. Segundo as Escrituras, baseado em todo o contexto, porque Paulo era muito entendido. Mas Paulo, ele recebeu isso do Senhor Jesus na sua conversão. E ele tinha isso muito bem claro, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o que faz um cristão é ter Cristo. O que faz um cristão não é simplesmente se adequar à forma da igreja, mas à forma de Cristo. Jesus Cristo é o nosso principal modelo. E a igreja se molda a Cristo. Amém? Então, hoje uma pessoa no nosso bairro lá, a Léo me falou, veio me trazer um folheto lá na porta de casa. Eu não estava lá nessa hora. Aí eu falei, não, eu sou cristão já, eu frequento a igreja, tal, eu já sou cristão. Mas pega aí o folheto. O que eu quero dizer com isso? Igreja, identidade. Se você já é um cristão, o que eu quero com você, irmão? Eu não preciso falar nada mais para você. Você é um cristão? Que benção, irmão. Não, mas pega um folheto. Não vai adiantar, irmão. Tem tantos gregos aí fora. E muitas vezes nós queremos os judeus. Entende? Então, isso anunciar as boas novas, nós podemos anunciar em todo momento. Existem as oportunidades de falar realmente de Jesus. Você sabe o momento de oportunidade de falar de Jesus? Não é no momento bom. É no momento difícil da nossa vida. Pensa nisso. Estou passando um momento difícil. Estou num hospital. Estou num velório. Estou num... Pensa no momento difícil. Ali é o lugar. Porque aquele que tem o Senhor Jesus, ele enfrenta a dificuldade diferente. E é o momento dele falar de Jesus para aquele que está sofrendo ali, irmão. Muitas vezes é um abraço. É um abraço de cristão. O abraço de cristão, ele é diferente. Ele é diferente. Uma palavra, uma oração de um cristão. Posso orar por você, irmão? Irmão, para a pessoa chegar falando que vai orar, irmão, ela tem que ser cristão. Não é qualquer pessoa que vai falar, mas ela está pronta para receber. Porque quem é cristão, ora, e quem não é, recebe. Amém? Então, anunciar as boas novas, irmão. Anunciar Jesus para as pessoas. As pessoas precisam
Eu falei, Senhor, eu preciso anunciar o Senhor dessa maneira correta. Talvez eu não tenha alcançado, porque eu tenho agido por mim mesmo, do meu jeito, que eu acho. Porque esse lugar, irmão, como aqui, essa terra é boa. Essa terra, Renovo, ela é boa. Aqui, lá, nós somos uma coisa só. Mas, irmão, antes da Renovo, é Cristo. Não é o folheto da igreja. Entende o que eu quero falar? Mas é Cristo. As pessoas querem Cristo. Elas estão com dificuldade de identidade com igrejas, mas com Cristo não. Com Cristo não. Elas querem, mas elas não sabem como chegar. Porque muitas vezes nós queremos levar ela para a religião, mas ela está fadada de religião, ela quer Cristo. E é isso. Anunciar Cristo. Irmão, o que você vai fazer depois da sua vida? Depois que você entrega a sua vida para Jesus, depois que você faz isso, olha, sabe o que aconteceu com o nosso irmão Cornélio? O Pedro era aquela pessoa tão bloqueada, tão focada em judeus só e não querendo nem saber de gregos, e aí você vai ler o contexto do lençol lá que ele vê, que ele chega até Cornélio, e depois ele falar, ó, o Espírito Santo desceu naquele lugar, como em Atos 2, que ele falou, o que me falta, o que me impede de batizar esses aqui? Pedro que não queria nem falar com os gregos, agora batiza. E Cornélio foi o primeiro a se converter ao Senhor. Olha que coisa. Então Cornélio tinha tudo. E Pedro, que pregou a palavra a Cornélio, as boas novas, o Espírito Santo usou o Pedro, preparou o ambiente, e o Espírito Santo falou, batiza. Nada impede. Agora, batiza não só ele, toda a sua família e aqueles que estavam lá. Podem ler o 10 que vocês vão ver isso. E o segundo ponto, fé e conversão. Então, se o primeiro ponto é as boas novas de Jesus, o segundo ponto é fé e conversão. Assim como nós lemos em 1 Coríntios 15:1. A fé é permanecer crentes na palavra, nas boas novas. Não importa o que aconteça. Permaneça no Senhor. E conversão. A conversão, ela acontece no ato. Mas a frutificação da conversão, ela é com o tempo. Ela é com o tempo. Paulo se converteu naquele momento no caminho de Damasco. Mas Paulo teve que passar por um processo. E o primeiro deles foi a cegueira. Que Ananias teve que orar por ele. Todo um processo. E assim é na nossa vida. Então a primeira coisa é entregar a vida para Jesus. A primeira coisa é querer converter o caminho. O que você vai fazer com isso? Não cabe a você, deixa o Senhor fazer na sua vida. Deixa o Senhor fazer na minha vida. Porque aí nós podemos falar de pessoas que vão se converter, mas muitas vezes nós precisamos se converter. Porque Jesus fala para o próprio Pedro, quando você se converter, apacenta, se converter. Olha que Pedro já andava há muito tempo com o Senhor Jesus, mas precisava se converter. Eu preciso, irmão, muitas vezes me converter de algumas coisas, você não sabe. Mas eu preciso. Mas é só eu. Amém? O terceiro ponto, incentivar e permanecer no Senhor. Aqui eu lembro de Barnabé. Sabe o nosso irmão Barnabé? Lá de Jerusalém e que foi para Antioquia, que o texto em Atos 11, do 19 ao 26 falou. O Barnabé é aquele que vendeu toda a sua propriedade e entregou aos apóstolos. Falou, pensa num homem muito bem de vida, João. Bem rico. E falou, estou entregando. Eu vendi a propriedade. Antigamente não tinha o sistema que tem hoje. Imagina o tanto de sacos de dinheiro, de moedas, de especiarias, de recursos que o Barnabé tinha e entregou na mão dos apóstolos para fazer o que eles quiserem, administrar.
E ele se decidiu viver para Jesus. Viver para Jesus. E o Barnabé, que no seu próprio nome carrega o filho encorajador, é a tradução de Barnabé, uma delas é filho encorajador. Quando esses irmãos estavam ali em Antioquia, e que começaram a pregar aos gregos, e os gregos receberam a palavra porque o Senhor era com eles, em Jerusalém ficaram sabendo do que estava acontecendo em Antioquia. E aí os discípulos os apóstolos enviaram Barnabé para Antioquia. Porque Barnabé é aquele que encoraja, porque o próprio Paulo foi encorajado por Barnabé. Entende? Então, aqui nesse contexto, quando Barnabé chega a Antioquia e ele vê a fé dos irmãos ali, o que estava acontecendo, a brasa acesa. Irmão, quando você vê uma brasa, um braseiro com uma brasa acesa, você pode ter certeza que vai pegar fogo em todo o braseiro. É o que Barnabé viu naquele lugar. Só que quando a seara é grande, o que nós precisamos? De mais trabalhadores. Então Barnabé vai até Tarso, que Paulo estava lá. E até então, nesse contexto da conversão de Saulo, até esse ponto, você não ouve muito falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Mas depois que ele chega em Antioquia, porque Barnabé vai buscar ele lá, quando ele chega em Antioquia e ele vê o que está acontecendo, juntamente com Barnabé, eles passam um ano ali em Antioquia ensinando, incentivando aos irmãos a permanecerem no Senhor. Então eles fortaleceram aquela igreja, e aquela igreja, depois de um ano, se tornou um campo missionário para todos os lugares. É aonde o nosso FT está, naquela região. Um lugar que foi enviado, que enviava recursos e enviava missionários para todos os lugares. Quantas viagens Paulo e Barnabé fez? Quantas viagens Paulo e Silas fizeram para lá, para outros lugares? E voltavam em Antioquia. E a fome que teve depois, também, as pessoas, os irmãos de Antioquia, enviavam recursos. Porque eles eram muito unidos. E a igreja só crescia. Então, se o primeiro ponto é anunciar o Evangelho, anunciar Cristo. O segundo ponto é permanecer em fé e conversão. Conversão é uma luta com a carne, é negar a si mesmo. Nós temos que negar, irmão. É só pegar um trânsito desse aí em algum momento, uma fechada, você vai ver o tanto que a gente tem que negar a nós mesmos. É ter uma partida de futebol dos cristãos. O que acontece? Partida de futebol. Tem um vídeo que postaram aí, né? A pessoa entra com um salto desse tamanho assim no outro. Incentivar a permanecer no Senhor. É o segundo ponto. É o que nós falamos aqui. A igreja não falta isso aqui, irmão. Muitas vezes o que vai valer, irmão, não é as megas igrejas, instrumentos e tudo mais. Não é isso daí que faz a diferença. Irmão, nós aqui, movidos pelo Espírito Santo, com o poder divino, igual à igreja de Antioquia. Olha, eu estou falando de sirineus e ciprianos. Você sabe o que é isso? Sirineus e ciprianos não são judeus. Sirineus e ciprianos são judeus, sim, que estavam lá. Mas esses ciprianos e esses sirineus, eles falaram aos gregos. E a palavra pegou. E Jesus pegou eles. Por quê? Porque a mão do Senhor era com eles. O poder divino era com eles. Então imagine nós aqui a falar de Jesus com poder divino sobre nós. Falar do Espírito Santo. É isso. E o último ponto é o ensino consistente da palavra de Deus. Aí nós temos que entrar aqui.
Não basta dependermos da palavra, por mais que seja maravilhosa, de cada domingo, de cada encontro de quinta-feira, de algum curso, de algum vídeo. Irmão, é necessário ler a palavra de Deus com consistência. Não tem como conhecer ao Senhor sem a palavra do Senhor. Não há como. Eu falo assim, você quer ouvir Deus? Leia a palavra. Você quer ouvir Deus alto? Leia em voz alta. Amém? Porque é dessa forma que você vai ouvir Deus. Não tem outra forma, irmão. Não tem um segredo. E ler a Bíblia, ter consistência, buscar a ler a Bíblia. Eu preciso de ler mais, só eu. Eu preciso. E a Bíblia não é um livro só para leitura. É um livro de ensino. É um livro de estudo. Precisamos anotar, precisamos, sabe? Não é a Torá, irmão. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Nós temos que anotar. E esse é o quarto ponto que eu quero deixar aqui. E eu quero chamar aqui o louvor. Beber minha água. Isso ficou bem claro para mim. Esses 4 pontos ficou bem claro para mim, sabe? Eu não sei para você. Mas o que eu sei também é que eu preciso de ajuda para aplicar esses 4 pontos. Para que realmente eu seja um cristão com Cristo. Parecido com Cristo. Sabe? Nós não podemos ser uma cópia da cópia. Você já tirou Xerox do Xerox? Ela sai toda falhada. Jesus não é isso. Sabe? Já tirou uma cópia de uma chave que não é a chave original? Eu já tirei. Sábado agora, inclusive. Se a chave não é original, ela vai ter uma rebarbinha e a outra vai ter mais rebarba. Irmão, e o que nós estamos fazendo com Jesus, irmão? E aí? Será que nós temos levado Jesus de uma maneira correta? Será que eu tenho apresentado esse Jesus de uma maneira que realmente é Ele mesmo? Será que, como o apóstolo Paulo diz, como eu recebi do Senhor, assim eu transmito? E nós estamos todos os dias recebendo do Senhor uma palavra, recebendo do Senhor um fortalecimento, permanecer, tenha fé, se esforce. Mas como que nós temos levado o Senhor para as pessoas? Que as pessoas não estão nem sabendo que nós somos cristãos. Eu preciso ter um símbolo no carro. Eu preciso pegar minha ferramenta e ter uma Bíblia. Aí a pessoa olha e fala, acho que é cristão. Ou eu colocar louvores no meu trabalho, para a pessoa falar, deve ser cristão. É como o símbolo da marca registrada. Não há cristão sem Cristo. E em nós, irmão, nós precisamos muito de Cristo. Nós precisamos muito que o Espírito Santo nos molde a Cristo, nos ensine. E que essa palavra, irmão, a gente não sabe. Eu sei que hoje é o primeiro dia da semana, sabe? Muitas vezes nós esquecemos disso. Nós achamos que é segunda, mas segunda já está falando, é a segunda, não é o primeiro. E a gente já começa bem a nossa semana, sabe? Mas nós não sabemos do dia de amanhã. A gente acha que vamos ter um dia de amanhã. Mas a verdade na nossa vida é que se a gente viver cada culto, cada palavra, como se fosse a última oportunidade. Sabe, uma vez eu pensei uma besteira. Eu vou falar aqui, pastor. Não está nada combinado. Mas não é nada demais.
eu pensei assim, se eu tivesse 30 dias de vida, 30 dias, o que eu ia fazer? E 30 dias como cristão, o que eu ia fazer? Será que eu ia trabalhar muito? Será que eu iria perdoar as pessoas? Liberar perdão? Pedir perdão? Será que eu iria abraçar mais as pessoas? Será que eu não iria participar de um culto desse aqui, falando que tem mais 3 cultos só para mim participar. Vai vencer o mês. Eu não vou estar mais aqui. Eu pensei assim, Senhor, se eu tivesse 30 dias, eu não quero que o Senhor me ouve dessa forma, eu quero mais. Mas se eu tivesse 30 dias, eu ia pedir oportunidade de pregar. Isso eu ia pedir. Eu ia falar, olha, irmão, você precisa de Jesus, cara. E olha, eu vou falar para você, eu tenho 30 dias só de vida. Talvez você é jovem ainda, tem muito tempo. Mas eu só tenho 30 dias e eu tenho que te falar. Jesus morreu na cruz, cara, pelos teus pecados. Mas ele ressuscitou no 3º dia. Hoje ele vivo está. E à direita de Deus Pai. Ele está chamando aqueles que ouvem ao arrependimento. Para que se convertam dos seus maus caminhos. E entreguem suas vidas a Jesus. E você sabe o que acontece? Não importa o resto. Deixa ele governar a sua vida. Eu queria fazer isso, pastor. Mas eu tenho mais do que 30 dias, pastor. Por que não fazer muito mais coisas? E não precisamos de um microfone. Não precisamos de um púlpito, irmão. Não precisamos de um altar. Nós precisamos de gente. Tem gente aí fora? Tem, muito. Muita gente precisando de Jesus de verdade. Cansadas de muita coisa. E o Senhor não vai usar anjos. O Senhor vai usar os seus. Os incapacitados. Você é incapacitado? É você mesmo. É você mesmo que Ele vai usar. Porque senão não é Ele. Senão é você. Então, irmão, que isso seja uma verdade na nossa vida. Que nós possamos fazer isso. Independente de... Não é encher a igreja, irmão. É encher o céu. A igreja é pouco. Tem que encher o céu. É tirar as pessoas de lugares que elas não sabem, porque elas estão, como o apóstolo Paulo ficou, cegas. E está precisando de Ananias para ir lá tirar a cegueira deles. Está precisando de Barnabés para encorajar os cristãos que desanimaram, que passaram por lutas, por dificuldade. Essa é a verdade do Evangelho. E que isso, irmão, seja uma verdade na nossa vida. Gostaria que você ficasse de pé, pudesse apagar as luzes.